A NCAA, uma entidade responsável pelo esporte universitário dos Estados Unidos, anunciou que atletas trans estão proibidos de competir em eventos femininos. Essa decisão entrou em vigor logo após que o presidente Donald Trump assinou um decreto que ameaça cortar verbas federais de instituições que permitam essa participação. A medida restringe a participação, mas permite que atletas transgênero treinem com equipes femininas e mantenham benefícios como atendimento médico e suporte de saúde mental. Você, Mota, essa entidade, essa instituição norte-americana vetando atletas trans em competições femininas, atendendo a uma reivindicação das próprias atletas femininas, que sentem que não é correto, né? Não é justo competir com uma atleta que tem uma compleição física de homem, né? A separação de competições esportivas por sexo tem um motivo muito bom. A constituição biológica dos homens é diferente da constituição das mulheres. Homens que competem com mulheres podem ter vantagens indevidas. Você imagina você colocar um homem numa competição de jiu-jitsu contra mulheres, ou de boxe, ou de MMA, qualquer competição. E é um absurdo, porque levou tantos anos até que as mulheres conseguissem conquistar espaço, autonomia e liberdade. A última coisa que as mulheres precisam agora é ter o prêmio por seus esforços entregue a homens. Você, Cristiano Beraldo, mora nos Estados Unidos. Esse é um tema que vem sendo debatido já há um bom tempo, né? Agora, a decisão, inclusive, da NCAA, Beraldo. Decisão corretíssima, pelos motivos que o Mota nos trouxe aqui. A competição esportiva, ela visa estimular que as pessoas busquem o seu melhor naquela modalidade. E qual é o estímulo que haverá, ou qual é o estímulo que estava havendo, quando mulheres estavam participando de competições aonde mulheres trans, ou seja, que nasceram com os elementos corporais de homem, estavam ali competindo em situação de óbvia vantagem. Aliás, eu acho que é um grande demérito alguém que quer tirar proveito da sua condição natural em cima de um outro grupo que é mais fraco. É como se colocar o aluno da oitava série para disputar com os alunos da quarta série. Eles não têm absolutamente nenhum mérito nesse tipo de disputa. Então, as mulheres precisam ter o seu espaço para que, em condições iguais do ponto de vista da natureza, consigam buscar se desenvolver para vencerem as suas concorrentes, dentro das regras do jogo, dentro das regras tanto da natureza quanto das regras naturais de quem melhor se dedica, mais se esforça, mais treina, vai ter condição de ter um resultado melhor. Então, a decisão tomada, ela simplesmente restabelece o que sempre deveria ter sido. Pois é, e eu, ao longo dos últimos anos, desde que algumas entidades passaram a adotar e permitir que atletas trans disputassem competições femininas, vários episódios, viu, Dávila, em que as atletas, mulheres, acabavam justamente analisando essa disparidade entre a atleta trans, que, como disse o Beraldo, nasceu homem, né? Depois teve algum tipo de tratamento hormonal, mas mesmo assim aquela característica física se mantém, né? Maior, mais forte, e em algumas competições isso faz toda a diferença, sendo inclusive uma atleta que faz a diferença ali naquele jogo. E eu já vi inclusive jogos de vôlei em que as atletas trans acabam com o jogo, são recordistas de pontos, enfim. É preciso também analisar a reivindicação das próprias atletas. Você, Dávila, a decisão dessa entidade norte-americana? Corretíssima a decisão da NCAA. E, aliás, tiveram mulheres muito corajosas nas Olimpíadas, se recusando, inclusive, a competir quando haviam atletas trans. E isso foi um posicionamento muito importante.
Porque nós queremos, como todo mundo, igualdade de competição, e não desigualdade, como bem disse o Beraldo. Mas o fato é que o identitarismo, a cultura woke, não pode modificar a biologia. A biologia é a biologia. Então não existe você ter uma visão ideológica militante sobre esse tema, quando a biologia é sempre o que se coloca à frente. Portanto, a decisão da NCAA, ela é uma decisão que valoriza as mulheres e vai restabelecer uma competição igual entre mulheres sem penetra. Mota, quando a gente fala da agenda woke, você já discorreu sobre isso em vários programas, vários aspectos, muitas notícias nossas tratavam dos aspectos que envolvem essa pauta, essa agenda woke, e a gente percebe um posicionamento muito rápido, direto de Donald Trump, e muitos vislumbram ou entendem que muito em breve alterações importantes serão feitas e medidas serão tomadas por Donald Trump e que vão atingir muitas dessas pautas e essa agenda woke. Você conseguiria destacar para a gente o que deve vir por aí quando a gente olha para as medidas que estão sendo tomadas por Donald Trump? Ele deve pressionar algumas agendas, algumas instituições, alguns comportamentos. O que a gente pode esperar? Tem alguma coisa que vem à mente para destacar para o nosso público? Duas coisas, né, Canhato? Primeiro, ele vai tirar o Estado americano, o governo americano, do papel de promotor dessas agendas. Isso é uma coisa muito importante. A segunda coisa que ele vai fazer é cortar o dinheiro que o Estado americano dá para inúmeras entidades que promovem isso. Eu acho que a gente não exagera se a gente disser que os pilares que sustentam hoje a extrema esquerda brasileira e algumas das suas atividades mais nocivas, essa turma toda depende de mesada em dólar. Essa grana, dada pelos Estados Unidos, bancava até organizações que são hostis aos Estados Unidos e aos seus aliados, como, por exemplo, Israel. Então, a gente já está vendo, não sei se vocês notaram, uma mudança de postura de alguns ativistas, de algumas vozes da extrema-esquerda brasileira, já está mudando. Não se surpreenda, porque vem mais mudança por aí. Pautas como ideologia de gênero, antissemitismo, ativismo judicial, censura, racismo do bem, desencarceramento, guerra à polícia e apologia à descriminalização das drogas. Isso tudo vai começar a sair de moda, porque hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Beraldo, quais pautas woke estão na mira de Donald Trump? Mais importante é o que aconteceu nas escolas públicas norte-americanas. Praticamente os livros clássicos foram abolidos, houve um estímulo à sexualização precoce das crianças, porque este virou um tema, então a escola virou um ambiente de diversidade, virou um ambiente onde se estimula esse tipo de debate com crianças que, a meu ver, não estão na idade ainda de se preocuparem com esse tipo de coisa, e isso precisa mudar, porque se não for corrigido neste ambiente escolar, vai se consolidar nova geração nos Estados Unidos de pessoas que têm as suas preocupações, inclusive, no lugar errado. Não é? Quando você coloca esse tipo de desafio para a criança, ela tem que saber se ela é mesmo homem, se ela é mesmo mulher, se o sexo combina, se não combina, o que ela tem que fazer. Aí os pais, os professores, todo mundo militando nessa questão. Ela está se desviando de coisas essenciais para que sejam, de fato, crianças saudáveis, com uma mente saudável e, sobretudo, que possam desenvolver as suas aptidões e absorver conhecimento daquilo que será relevante para a vida delas. E, de novo, trago aqui uma comparação que trouxe ontem, já em outras oportunidades, com crianças de outros lugares do mundo. Veja o que está acontecendo na China, o que está acontecendo no Oriente Médio e o que está acontecendo na Rússia.
Veja se as crianças lá estão perdendo tempo com este tipo de debate ou se estão focadas em aprenderem e se prepararem, se desenvolverem para liderarem no futuro. Essa é a diferença entre a forma como os governos de esquerda estão tratando a formação das novas gerações, tanto nos Estados Unidos de Joe Biden, como na Europa, em diversos países, e no Brasil também. Dávila, só para fechar esse capítulo, há movimentos aqui no Brasil, né, ONGs, influenciadores, movimentos progressistas, que copiam muita coisa desse movimento woke norte-americano. Você acha que deve haver uma mudança de comportamento com a chegada de Donald Trump nos Estados Unidos, essas medidas que vêm sendo tomadas, isso deve também interferir no movimento progressista aqui do Brasil, que copia muita coisa dessa agenda woke? Bom, esse movimento progressista, o identitarismo está, sim, em retrocesso no mundo inteiro. Aliás, começou antes de Donald Trump chegar ao poder, e é óbvio, quando o presidente dos Estados Unidos chega, isso avança, acelera. Mas esse movimento já havia começado antes. E isso é muito importante. As pessoas querem retomar os assuntos fundamentais, seja na educação, o pensamento crítico, o aprendizado de verdade, seja recuperar os valores, o senso ético que tem toda a nossa tradição no mundo ocidental, cristã. Não tem essa conversa, isso foi um desvio moral, um desvio ideológico que atrapalhou demais o que pessoas pudessem se dedicar àquilo que elas têm talento, sem ter o preconceito de serem julgadas por aquilo que elas acreditam, principalmente aquelas que acreditam nos valores conservadores. Essas pessoas foram discriminadas ao longo dessa bolha do identitarismo. Pessoas que acreditam nos valores tradicionais foram discriminadas, taxadas de todos os preconceitos possíveis. Por isso, o que está voltando é o pêndulo, não indo para o outro lado, mas voltando para o centro. Vamos ter, mais uma vez, uma fase, se Deus quiser, onde reina o respeito, a tolerância e a civilidade.